Olá, eu sou a Adriane Lima, advogada, consultora em LGPD e Direito Digital e também professora aqui no Portal do Treinamento. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem gerado muitas discussões, muitas dúvidas, que é a questão a respeito da proteção de dados e privacidade. Então, muitas pessoas questionam quem que pode ser titular de dados, quem que é protegido pela lei, pela LGPD. Quais são as atividades que são afetadas também no setor hoteleiro? Quais são as obrigações que o hotel ou a rede de hotéis tem que seguir, né? Quais são cumpridas? Quais são os principais impactos aos hotéis? E os incidentes? Como que eles podem afetar também a operação dos hotéis? E o retorno do investimento? Será que vale a pena investir nesse tema? E também nos serviços do portal do treinamento nesse sentido. Como o portal do treinamento pode agregar, dando suporte à adequação da LGPD ao seu negócio. Então, vamos lá. Bom, então o propósito aqui da nossa apresentação é trazer alguns insights de como que o portal do treinamento pode colaborar também com o setor hoteleiro nessa jornada de adequação à proteção de dados estabelecido por meio da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Bom, aqui vocês podem, tem um QR Code que vocês podem me adicionar se tiverem interesse de manter contato, tá? E também o site do Portal do Treinamento, que é o portaldotreinamento.com.br, e o e-mail, que é contato@portaldotreinamento.com.br. Bom, tendo em vista a LGPD, quem pode ser titular de dados? Quem é a pessoa que a lei quer proteger, né? Então, podem ser leads, né? Então, potenciais clientes, podem ser empregados, podem ser prestadores de serviço e também até os hóspedes. Algumas atividades que a organização vai ter que prestar um pouco de atenção, por exemplo, na contratação de novos colaboradores, né? Seja ali num processo seletivo, na admissão, ao longo do contrato também com esse empregado e na demissão. Solicitação de reservas, né? Por clientes, por hóspedes. O envio também de e-mails promocionais, seja para um lead ou também para aquele cliente que já até se hospedou no hotel. Algumas obrigações que as organizações, principalmente do setor hoteleiro, vão ter que prestar atenção. Primeiro, apenas os dados que são essenciais, que sejam relevantes para a atividade, devem ser coletados e utilizados. O que não for essencial para um objetivo específico da atividade, que for excessivo, vai ter que ser eliminado. O tratamento dos dados, que é a atividade, deve ocorrer por um período determinado. Em regra, depois que acabou essa atividade, acabou o objetivo, os dados devem ser eliminados. Os contratos e os documentos também devem estar em ordem, então é a oportunidade de fazer a revisão de contratos. O que não tiver contrato tem que revisar, tem que emitir contrato. Contratos com fornecedores, com empregados, com prestadores de serviço, com clientes, né? Então, a gente vai ter que revisar tudo isso também sob o viés da LGPD agora. Medidas de segurança devem ser implementadas, a lei exige isso. Treinamentos internos e de terceiros, né? Então, treinamentos tanto das pessoas internas que trabalham como colaboradoras e também até de empresas terceirizadas, porque eventualmente pode haver uma responsabilidade solidária entre as organizações. Os titulares de dados também têm que ter ali uma informação transparente sobre os dados que lhe dizem respeito. E nesse sentido, a lei estabelece que os direitos eles devem ser cumpridos, que estão previstos na LGPD, devem ser cumpridos em um determinado prazo. Então, de imediato, a organização tem que saber se tem ou não dado referente àquela pessoa no hotel. Tá? E aí respondendo sim ou não, basicamente isso. E depois, em até 15 dias,
com maior detalhamento em até 30 dias para os outros direitos, tá? Vale a pena destacar que o processo de adequação é longo, né? Então, tem diversos processos dentro de uma organização que tem ali envolvimento de dados pessoais, seja ali numa visita de uma pessoa ao hotel, numa realização de um evento, né? Quando você tem identificação de pessoas, ali quando vai estacionar o carro, né? Então, quando vai se hospedar, a reserva e assim por diante, até na emissão de uma nota fiscal. Então, a gente tem muitos processos que têm envolvimento de dados pessoais, e esses processos, eles têm que ter governança agora, né? Então, a gente tem que ter um mapeamento desses processos, um entendimento muito claro, para que se tiver um questionamento um dia, tanto de titulares, consumidores, né, e até o poder público, a organização ter capacidade de responder. Principais impactos de não cumprir a lei, quais são? Primeiro, eventual abalo de reputação, tanto do hotel como também a rede de hotéis, né, que pode ter uma consequência aí, eventualmente, até para o grupo econômico. Também a questão da condenação judicial, que eventualmente pode ser discutida perante o Poder Judiciário, e a organização fica sujeita a ter uma reparação a pessoas, e também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autoridade vinculada à Presidência da República e desde agosto de 2021 pode aplicar sanções a pessoas e organizações que não cumprem a lei. Vale a pena destacar que hoje a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já tem recebido reclamações contra organizações e ela tem atuado no sentido de investigação. E as penalidades, elas podem chegar até 50 milhões de reais, sim, ou até 2% do faturamento do grupo econômico, o que for maior, tá? Então, eventualmente, pode ser uma sanção pecuniária nesse sentido, ou também até interrupção da atividade, tá? Bom, e aí? Acontecendo um incidente, como que esse incidente pode afetar o hotel? Bom, inicialmente vale destacar que a principal preocupação que devemos ter é até a continuidade do negócio, né? Temos visto diversos exemplos nesse sentido de que é importante ter a segurança digital, segurança também física dos negócios, dos processos, porque nenhuma organização ela está isenta de acontecer algum problema, né? Então, quando acontecer um incidente, a organização, via alta administração, tem que saber o que fazer. E, para isso, ela deve contar com profissionais que conheçam a lei, né? Então, não é só a LGPD, é o Código de Defesa do Consumidor, é a legislação local, né? Tem diversos cumprimentos legais, normativos, que têm que ser seguidos conforme o segmento de atuação da organização. Tem que haver uma pessoa responsável para lidar com esse tema de proteção de dados. Afinal, tem muitas exigências, obrigações que têm que ser cumpridas. Tem que dar transparência sobre o que é feito com os dados, né? Então, as organizações precisam fazer isso para estabelecer uma relação de confiança com clientes, com hóspedes, com empregados. Tem que haver uma análise de relacionamento também com terceiros, porque eventualmente um terceiro pode trazer uma corresponsabilidade para a organização, tá? Gerenciar o ciclo de vida dos dados, por onde eles entram, por quais áreas eles trafegam e até quando são mantidos na organização. Não dá para ficar mais com aquela mentalidade de ficar com os dados para sempre, para se um dia precisar. Emitir também normativos internos, políticas, manuais de procedimentos, readequar contratos, documentos é de suma importância, porque eventualmente esses documentos também oferecem a oportunidade de um mitigador de um prejuízo futuro. Sensibilizar as equipes internas, tá, sobre riscos, sobre o que deve ser feito,
né? Então, isso via treinamentos internos e para que as pessoas saibam como agir. Eventualmente também realizar treinamentos específicos para determinadas pessoas, né? Pessoas que lidam com processos mais sensíveis, que envolvem até dados sensíveis, que eventualmente tem um relacionamento mais próximo com clientes, que podem trazer um impacto reputacional para a organização um pouco mais relevante, fazer um treinamento específico, né? Não ser só aquele treinamento genérico, mitigar riscos ao negócio, contar com um plano de incidentes e implementar um plano de continuidade do negócio também. Bom, o encarregado de proteção de dados é a pessoa que tem que ser nomeada pela organização. Isso está definido no artigo 5º, no inciso 8º da LGPD, e também no artigo 41 da LGPD. Então, a identidade e informações de contato dessa pessoa tem que constar, inclusive, no site da organização. E essa atuação pelo encarregado pode ser uma atuação interna de um colaborador, por exemplo, que é preparado, que tem uma expertise, conhecimentos sobre o que deve ser feito, se a pessoa der conta, né, de todas as atribuições, né, pode ser uma pessoa interna. Pode ser uma pessoa terceirizada, como uma consultoria ou um profissional autônomo, por exemplo, e aí essa pessoa é nomeada como responsável pela organização. E também terceirizada uma parte do trabalho. Então, tendo ali um colaborador interno como responsável, mas uma parte é terceirizada a uma consultoria. Também é possível dessa forma. Um levantamento realizado pela Cisco, a cada $1 investido, o ROI da proteção de dados em média no mundo é de $2,7. Então, tem um retorno sobre o valor que foi investido. No Brasil, o ROI é ainda maior, é de $3,3. Então, vale a pena, sim, investir no tema, em cumprir a lei. E como o portal do treinamento pode colaborar nesse sentido? Primeiro, é possível a atuação do portal do treinamento colaborando com a sua adequação à LGPD, sendo uma consultoria tanto corporativa quanto técnica e jurídica, com treinamentos em company, conforme demanda de temas e agendas, com turmas fechadas. Então, tanto treinamentos de conscientização e também treinamentos específicos para determinadas áreas, né? Então, é possível fazer uma cotação, inclusive, com um e-mail, por meio do e-mail contato@portaldotreinamento.com.br e também por meio de turmas abertas. Então, você pode consultar o site do Portal do Treinamento e saber quais são as próximas turmas de treinamentos que você pode realizar também. A certificação internacional da ICSIM, que é uma certificadora que é localizada na Holanda, e ela tem uma validação, uma aceitação internacional. A certificação se chama Data Protection Officer, que o mercado, tanto europeu como brasileiro, tem recepcionado bem esse termo, tá? Então, é Data Protection Officer, DPO. E essa certificação, ela envolve um treinamento em segurança da informação. Então, a lei, ela exige que o profissional que lide com essa questão da privacidade e proteção de dados conheça sobre medidas de segurança. Então, por isso que é realizado esse treinamento, o profissional realiza o treinamento e depois faz uma prova. Passando na prova, já tem o certificado da ISO 27000 Foundation. Depois tem o treinamento PDPF, que é o Privacy and Data Protection Foundation. Esse treinamento é um curso teórico sobre proteção de dados e privacidade que dá uma boa visão, tanto nacional como internacional, da temática, favorecendo o profissional que precisa de embasamento, tanto na revisão de contratos, com apontamento de riscos e também colaboração na identificação de medidas possíveis de cumprimento legal. E o PDPP, que é um curso também que prepara para a prova do Privacy and Data Protection Practitioner. E esse curso ele é voltado mais para as questões práticas.
Então, é exigido no exame que o profissional realize, por exemplo, como que ele atuaria, né, numa determinada situação de crise, por exemplo. Então, são situações, são colocadas situações no exame que são de ordem mais prática. Fazendo esses 3 cursos preparatórios para o exame, passando nos 3 exames, automaticamente você tem uma certificação como DPO. Para a organização, pode ser um benefício, porque conta na sua equipe com profissionais que tenham certificação como DPO, né? Então, não precisa ter uma única pessoa formada como DPO. Quanto mais pessoas souberem da temática, melhor. E também para o profissional, porque o profissional consegue demonstrar que conhece o tema, né? Fica mais palpável do que simplesmente falar que conhece. Aqui também temos um curso voltado especificamente para a LGPD, em que abordamos conceitos, que abordamos todos os principais impactos da LGPD de uma maneira geral, que é o Privacy and Data Protection Essentials. Se você quiser saber mais, é possível consultar no site do portal do treinamento todas essas informações. Inclusive, tem um banner na parte de cima que é possível clicar em Saiba Mais. Aqui as informações sobre os 3 cursos que eu acabo de informá-los, tá? Então, se for do seu interesse, pause o vídeo e faça a leitura, ou se não, você entra no site do portal do treinamento e fica sabendo um pouco mais. Aqui, para vocês verem um exemplo de passando nos 3 exames, como que fica a publicidade de que você é uma pessoa que conhece o assunto. Fica, inclusive, constando no site da Exim. Também, até quem já é DPO, dá para fazer a certificação Information Security Officer, que é o ISO. Ou se não, se você quiser já partir para essa formação, também é possível. Então, envolve o ISO 27001 Foundation, o PDPF e o ISMP. Então, basta mais um curso e você já tem uma segunda certificação, se for do seu interesse, ou se não, se você começa pelo ISO e vai para o DPO também lá depois, tá? Muito bem. Além disso, há outros diversos cursos do portal do treinamento, COBIT, TOGAF, ITIL, né? Scrum Master, Product Owner, DevOps, Cloud, IoT, Big Data, Blockchain, né? Management 3.0, automação de processos, Green IT, né? Então, o que não faltam são temas para apoiar, para te preparar como profissional e também preparar os seus profissionais que atuam na sua organização. Para visualizar as próximas turmas, entre no site www.portaldotreinamento.com.br e veja as próximas turmas abertas. E sobre a realização de turmas em company, consulte contato@portaldotreinamento.com.br. Agradecemos a sua atenção e aguardamos o seu contato. Um abraço.